Olá, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas. Depois de um longo inverno, estamos aqui nesse podcast maravilhoso. Eu sou Juliana Burza. Muito bem, eu sou Rodrigo Rodrigues e que gostosinho tá de volta. Ai, que bom, gente. Vocês pediram. Ninguém pediu, na verdade. Ninguém pediu. Não, mas sim, algumas pessoas falaram. E nós estamos aqui com um convidado especialíssimo, maravilhoso, Ricardo Cavallini. Aê! Obrigada, Ricardo. Tudo bem? Tudo jóia, e você? Se vocês pedirem, é tipo aqueles posts do LinkedIn que falam assim, as pessoas me perguntam muito sobre... Exatamente. Ninguém nunca, nem a mãe perguntou. Antes de você chegar, a gente tava gravando um podcast sozinho aqui. Fakeando também. E pra se apresentar, a gente começa com o nosso Pitch Presentation. Então, a gente vai ter 30 segundos pra contar a vida toda. Cava prático nisso. Eu vou contar isso aqui pra vocês. A gente tá regravando esse programa. Gente, O programa que a gente gravou, a gente perdeu o arquivo. Por quê? Porque a vida é assim. É isso aí, Às vezes a vida gente. toma as coisas de você e aí você faz o quê? Você tem a chance de fazer de novo. faz uma limonada Você melhor faz um negócio ainda, mais da adiciona hora. um gin, fica mais legal. E é isso que tá acontecendo. Então, Cava, muito obrigada por aceitar novamente essa empreitada. O prazer é meu. Que sabemos que é uma pessoa de milhões que está aqui conosco. Não é assim tão maravilhoso. fácil. É maravilhoso. Aí a gente vai começar com o nosso Pitch Presentation. Juliana Aí. começando, como de costume, valendo. Valendo. Eu jogo videogame, gente. Já falei sobre isso? Ainda não, lembro, né? não. RPG, Cava, acredita? Jogo Olha videogame aí. que chama Zelda Tears of the Dragon no Nintendo Switch. Quem souber passar da fase do castelo, me liga, porque tá foda. E eu vou parar por aqui pra não tomar uma buzinada. Que triste. Bom, você tem aqui o seu tempo. Sua chance, Eu Rodrigo. não pensei pra variar no que eu vou falar, como de Nunca. costume. Valendo. Valendo, eu sou Rodrigo Rodrigues e eu tô fazendo pós-graduação em roteiro no audiovisual. Real? Eu te contei? Não. Eu estou fazendo. Porque quem conta história tem poder. Essa foi a linha de raciocínio que eu tive pra começar a fazer e também pra deixar o conteúdo ainda mais bacana, né? E eu vou parar aqui hoje também, porque eu sei que o perdemos. Cava também vai ser muito ligeiro, como de Perdemos. praxe. E eu não quero que ninguém tome a buzinada hoje, pra não ficar chato. Me empresta a buzina que eu vou fazer o meu com a buzina. Meu Deus, medo. Quer testar pra ver se funciona, cara? Não. Não? Nem Bacana. precisa, que funciona Valendo. Eu sou Ricardo Cavallini, todo mundo me chama de Cava, fiquem à vontade de me chamar como vocês quiserem e eu odeio buzina. Já deu Essa seu hora recado. vocês não vão tocar essa buzina. Fim, entendeu? Já Se eu soubesse, eu tinha sequestrou falado a buzina, mais tempo. sobre isso. Só pra provocar. Só pra dar Muito uma buzinada. bom, muito bom. Mas e aí, dá pra inovar? Cava, então assim, muito obrigada por estar aqui novamente. E a gente quer saber um pouco mais sobre esse livro incrível. Você já escreveu outros, né? Mas esse último livro aí, que chama Para os Seus Próximos 1000 Anos, um manual para as profissões que ainda não existem, que você escreveu inicialmente pensando na sua filha. E aí eu queria que você compartilhasse com a gente aí essa história. Legal. Minha filha tá com 17 agora, né? Então tá nessa fase de escolher carreira, enfim, de escolher profissão e tudo mais, né? Nesses últimos anos tenho pensado muito sobre isso. Eu converso muito com ela, obviamente, né? Mas eu tava com uma aflição porque não tava conseguindo falar com ela com a profundidade ou até com a estrutura que eu queria ter, né? Assim, nessas últimas décadas o meu trabalho foi ajudar empresas, executivos a olhar para esse futuro e se preparar para ele. Falei assim, cara, não é possível que eu não consiga ter uma conversa mais profunda sobre isso com a minha filha. E aí eu achei que o livro podia ser uma maneira de fazer isso, porque, assim, primeiro a gente está com problema de foco, né? Os adolescentes, pior ainda. A agenda deles é pior que a nossa, né? Por incrível que pareça. E aí eu falei, deixa eu escrever um livro, porque aí eu consigo estruturar tudo que eu acho que deveria ser falado. Ela vai lendo no tempo dela, e aí cada vez que ela termina um capítulo, a gente senta para conversar, para entender medo, entender desejo, entender o que ela acha que faltou, o que ela concorda, o que não concorda, enfim, para a gente poder discutir sobre isso, né? Eu não ia lançar o livro, né? O livro serviu para isso e o propósito dele estava encerrado ali. Mas eu tenho alguns amigos que sabiam dessa história. E aí começaram a falar, tô com problema com a minha filha, com meu filho, né? Eu não entendo de tecnologia como você entende, me empresta seu livro. E todos eles começaram a falar, cara, você tem que lançar, e até um filho da mãe
desses amigos falou assim, cara, se você não lançar, eu vou vazar esse livro. Nossa! E ainda vou dizer que é meu. Foi uma ótima motivação, né? Aí eu falei, bom, cara, então deixa eu lançar, deixa eu fazer direitinho. Porque eu acho que é um livro que, mais do que tentar cagar regras ou verdades absolutas, é um livro que pode ajudar outros adolescentes e outros pais e mães, tios, tias, avós, enfim, a ter esta conversa de maneira estruturada, né? De fazer a mesma coisa. Olha, meu filho não gosta de ler, tá, manda ele escolher um capítulo, entendeu? Você lê um, conversa, ele lê outro, conversa, e aí vai. Até para que os pais também possam colocar, né, essa questão que eu falei, o que eu acho que faltou aqui, o que eu concordo, o que eu não concordo, contar um pouco da experiência, enfim, de uma maneira que o meu desejo no lançamento do livro é muito mais fomentar essas discussões e essa reflexão de longo prazo do que efetivamente ser uma verdade absoluta do que eu estou dizendo ali, né? Porque é muito louco que a gente não foi preparado para ter esse pensamento de longo prazo. Óbvio que a gente sempre pensa em carreira e tudo, mas não sei se vocês devem ter visto já, tem uma imagem que já rola direto na internet, que é uma notícia da década de 60 que diz: a velhinha de 40 anos foi atropelada pelo, sei lá, ônibus, caminhão, não lembro. Teve até recente, né, uma moça de 40 anos na faculdade que as meninas fizeram bullying porque ela tinha 40 anos, é absurdo, tá numa faculdade. Pois e tal. Mas essa é a mudança, né? Porque antigamente 40 anos era velhinha, aposentada. Já tava ladeira abaixo, né? Hoje 40 anos você tem gente que tá começando a vida, né? Se você olhar, vocês sabem melhor do que eu, assim, hoje pegar a média de idade de startup de sucesso, o fundador tinha 40, 45 anos, né? Então, hoje mudou muito. O ponto é que a gente não foi preparado para ter esse pensamento de longo prazo e agora a gente está tendo que preparar nossos filhos. Então, a ideia é que o livro ajude a ter essa reflexão de longo prazo, porque as coisas estão mudando muito rápido e não dá mais para a gente prever algumas coisas. Então, dentro desse cenário, como é que a gente se prepara, entendeu? Provocação da semana. Era um mundo, obviamente, muito diferente de hoje, né? Mas quando você estava com a idade da sua filha hoje, com 17 anos, como é que foi o seu processo para pensar numa carreira, o que seguir? Cara, eu percebi isso mais para frente, né? Mas eu sempre gostei muito de tecnologia, isso eu já sabia, mas a tecnologia que me interessava era a tecnologia que chegava no ser humano, ou seja, é tecnologia que está mudando ou cultura, ou comportamento do consumidor, ou ambiente de negócios. Isso é uma coisa que eu consegui perceber depois, mais para frente na carreira, mas eu gostava muito de tecnologia que chegava nisso. Na época que eu comecei, eu fui para computação gráfica, que é onde eu via que você tinha tecnologia, mas que de alguma maneira tinha impacto no ser humano. Então, para mim foi uma coisa que não foi pensada, mas foi mais natural. Tá. Né? Então, agora, era muito mais fácil na nossa época. Fale-me mais sobre isso. Quantos anos você tem? 41. Porque o que acontece? Você tinha uma instrução de gente perto de você? Acho que as opções eram menores. Vou escolher outra palavra, talvez, cara. né? Não era mais fácil, tá? Fácil nunca foi. Mas assim, era mais simples. Menos opções, você fala? Você tinha menos opções. Existiam, assim, aquela coisa de, você é de exatas, vai para engenharia, né? Ou sei lá, ou qualquer outra coisa correlata, pela programação veio mais tarde, mas enfim. Sim. Você é de humanas, vai fazer advocacia. Putz, você não gosta de nenhum de outro, ou vai para publicidade, ou vai, de repente, para administração. Era mais simples, não quer dizer que seja mais fácil. Hoje, não só você tem muito mais opção, mas você tem um fantasma da IA. Né? Então, por exemplo, às vezes eu vou levar minha filha na balada e vem com os amigos no carro e tudo, e você vai escutando, e assim, é fazer programação, mas não sei se IA vai matar. É fazer arquitetura, mas não sei se IA vai matar. Então,
qualquer profissão que a gente fale hoje... Hoje é uma preocupação. Você tem um fantasma de que se isso não vai mudar radicalmente, ou vai morrer, ou vai deixar de ser relevante por causa da IA e outras tecnologias. E o que você acha sobre isso, assim, Cava? Olhando as tendências, tudo que você estuda, referências lá fora que você vê, você acha que tem, de fato, algumas profissões que vão ser substituídas? Burza, essa é a história da humanidade, né? Se a gente for olhar nos últimos 20 anos com a internet, você tem muitas profissões novas que surgiram, muitas profissões que deixaram de ser relevantes, e você tem profissões, vamos dar por exemplo, designer de uma maneira geral, tá? Pode ser design de interface, pode ser, enfim. Se você pegar design, nesses últimos 20 anos, é uma carreira que continua sendo muito relevante, mas que mudou 2, 3 vezes, né? E hoje você tem essas correlações aí com UX, enfim, que são coisas que estão correlatas aí nesse universo. Então, essa mudança ela é contínua. Esse é o grande ponto, porque se a gente for prever daqui 2, 3, 4 anos, é relativamente fácil a gente prever o que vai ter alguma relevância, o que vai ter algum mercado, aonde vai ter dinheiro, né? A coisa mais fácil do mundo é a gente falar, cara, profissões hoje que são relacionadas a IA tem um campo de trabalho nos próximos anos gigantesco. Sim. Por outro lado, se a gente está falando dessa nova geração, nós estamos falando de pessoas que daqui 20, 30 anos vão estar no ápice da vida profissional. Então, como é que você prevê 20, 30 anos? Não dá. Entendeu? A gente pode até ficar aqui brincando e nem fazendo conjecturas, é delicioso, mas não dá para você prever. Né? Não dá para você prever o que vai existir, não dá para você prever o que, mesmo existindo, se aquilo vai ter um campo rico e que de alguma maneira tem tem a grana nessa história. Então é muito difícil. Por isso que acho que a ideia tem mais relação a entender como a gente se prepara para esse mundo de constante mudança do que efetivamente a gente ficar descobrindo qual que é a carreira, qual que é a profissão que vai dar dinheiro para poder escolher, entendeu? Não, faz todo sentido essa linha de raciocínio, porque aí vai ser um big chute mesmo, né? A gente não tem como saber e tá mudando tudo muito rápido, então eu diria que daqui 5 anos a IA já vai ter, assim, um processo transformador tremendo. Ela já teve em pouco tempo. E aí o que eu ia lembrar, assim, que o World Economic Forum falou que acho que 65%, se eu não me engano, é esse o dado, dos jovens que estão em ensino médio hoje vão trabalhar em profissões que ainda nem existem. Então, assim, é difícil até a gente prever. E aí é legal, entrando nesse mérito do teu livro, que tópicos que você aborda ali, então, que você achou que foram importantes para poder ajudar a tua filha nessa jornada. Legal. Ela já escolheu? Já temos já está direcionada? Ela tá em algumas aí e uma não tem nada a ver com a outra. Normalmente é assim, né? Mas acho que tem algumas coisas no livro que ajudaram, inclusive, a tirar um peso das costas dela, e eu agora estou recebendo muito feedback de quem está lendo, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Uma das coisas que a gente já vê hoje, e que a gente vai ver cada vez mais, na minha opinião, é pessoas que mudam de carreira e de profissão no meio da vida. Né? E isso vai ser cada vez mais comum, por quê? Porque o mundo está mudando cada vez mais rápido. Você só de saber disso, você tira um peso do ombro, porque essa galera ela está escolhendo uma profissão e ela entende, né? Essa geração entende que a escolha da profissão é algo que vai impactar o resto da vida dela. Então, olha que desgraça. Você tem que escolher um negócio que você não só tem dúvidas. Né? E que muito provavelmente vai escolher até com quem você vai casar, né? Porque a maior parte das pessoas acaba casando, né, com alguém do trabalho ou ao entorno. Então é uma decisão maldita, né? Então a partir do momento que você sabe, olha, muito provavelmente você vai mudar de carreira, esse peso ele dilui. Sim, né? sem dúvida. Então, novamente, não quer dizer que seja fácil, mas isso de alguma maneira dá um certo respaldo para ficar um pouco mais sossegado, né? Mas e aí, dá para inovar? O livro ele tem alguns blocos. O primeiro bloco eu falo sobre essa questão da mudança, porque muita gente não entende o exponencial, né? E essa mudança que ela é contínua. Então explica um pouquinho por que isso está acontecendo e por que é uma mudança. A gente viveu a internet, né? A gente viu a mudança que isso teve em cultura, sociedade e no mercado de trabalho. Essa geração vai ver isso várias vezes, né? Então tem esse primeiro bloco que explica um pouco sobre isso. Tem um outro bloco que eu falo sobre minha visão do
o quanto essas tecnologias vão impactar esse mercado de trabalho e de que forma. E aí eu também explico para leigo algumas dessas tecnologias, não falo de IA, falo de CRISPR, falo de outras tecnologias, falo assim, olha, por que isso é relevante e o que é, como é que funciona e por que isso vai mudar o mundo, né? Mudar o mercado de trabalho e mudar tudo. Depois entra uma discussão de escolha de carreira, né? Então, falar sobre essa questão de falei de você tem, por exemplo, muita gente falando escolha que você ama e nunca trabalhe um dia da sua vida. Então, eu desconstruo um pouco algumas dessas frases prontas, Sim. né? Que eu acho que são muito complicadas. Então, eu falo, o que tem de verdade nessa frase, mas por que eu acho que essa frase não ajuda e ela é, de certa forma, falaciosa? Romantizada pra cacete, né? E ela efetivamente não ajuda, porque assim, você vai falar para o adolescente, faça o que você ama, o que ele ama? Cara, Difícil saber É também. difícil, Jogar videogame. se masturbar, jogar videogame, ver Netflix. Então, Sim. só vai sobrar isso? Só vai ser tipo influencer, né? Ele não tem maturidade pra saber ainda também. E não né? tem experiência, porque você aprende a gostar de coisas que você experimenta. Isso vale para comida, isso vale para profissões, vale para assuntos, enfim. Né? Então, eu acho que tem essa frase ela não ajuda, ela só atrapalha. Né? Então entra nessa questão de discussão de carreira, fala um pouquinho sobre isso, de olhar um pouquinho para frente. E por último, tá, beleza, mesmo sem saber como vai ser esse futuro daqui 30, 40 anos, e mesmo sem saber qual profissão você está escolhendo, que tipo de coisa a gente pode fazer para se preparar melhor para esse cenário? Né? Que tipo de habilidade, que tipo de conhecimento a gente deveria buscar? Que tipo de mudança de comportamento a gente deveria ter desde já para a gente ter mais facilidade para lidar com esse futuro. Né? E aí entra, por exemplo, no assunto da rede social, que é um problema do presente, mas que pode impactar o nosso futuro. Sim. Mas e aí, dá pra inovar? Você acha que esses NPCs assim vão acabar com a reputação das pessoas? Tipo assim, um jovem hoje que tá lá que nem um tadinho, não sei nem uma palavra pra usar, pra falar milho, e aí de repente o recrutador vai estar, né, tipo, olhando essa pessoa pra uma vaga, aí não vai olhar as redes sociais, normal, olha o LinkedIn, olha o Instagram se tá aberto e tal. Isso pega mal, assim, pensando, ou não, faz parte da geração, é isso mesmo? Não, eu não acho que faz parte da geração, eu acho que isso é uma baita estupidez e eu acho que a geração mais nova entende e concorda que é uma estupidez. Ai, que bom. E quem está fazendo NPC não é jovem, é todo mundo. Você tem velhos, você tem jovens, você tem adolescentes, então não tem nada de geracional nisso. Eu acho que é muito pontual. É um assunto que a gente está falando aqui e daqui a alguns meses a gente não vai falar mais sobre isso. É um hypezinho eu que vai acho, passar. inclusive, assim, eu escrevi sobre isso. Eu acho que o TikTok deveria, de alguma maneira, restringir esse tipo de coisa, porque é muito ruim para a marca deles. E pelo que eu tenho visto, eles estão fazendo isso. Né? O que é o NPC? Você pode explicar pra galera, assim, que quiser exatamente? O NPC é o seguinte, o TikTok, ele tem, assim, vou chamar de tendência, que é o nome errado, tá? Mas ele tem as tendências dele, né? Então, são maneiras de você fazer conteúdo e que todo mundo acaba imitando, né? Então tem, por exemplo, os desafios, é um exemplo disso. O desafio do balde de gelo, entendeu? Aí todo mundo vai lá e replica o balde de gelo. Aí tem uma frase que todo mundo repete e aí simula, né, como se fosse um ator, como se estivesse dublando aquela frase. Então, tem essas tendências que todo mundo acaba repetindo e fazendo igual. O NPC é uma dessas tendências. O nome veio dos caracteres, dos personagens que não são jogáveis em um videogame. Porque o que acontece? Na maior parte dos videogames, né, tirando os legais, como você falou, Zelda ou como Red Dead, que os NPCs são mais interativos, mais né? interativos, é muito comum que esses NPCs são muito limitados. Então, quando você vai lá e interage com ele fala a mesma frase. Sim. E aí os caras tiraram dessa história para ter aqueles recebíveis que você ganha. Então, assim, se eu te mando uma florzinha, aquilo eu tô pagando, sei lá, $0,01, mas se você recebe 1.000 daquelas florzinhas, aquilo vai dar uma grana para você. E paga real, cartão de crédito mesmo, sai paga dinheiro real ali. E você tem alguns que têm valor maior, você tem coisas de alguns dólares, né? Então, e aí essas pessoas têm esse jeito de, tipo, você recebe uma florzinha, ela vai ter uma reação àquela florzinha, do tipo, obrigado florzinha, só que como ela é um NPC, ela sempre dá a mesma reação. Então se você for lá e der 1 milhão de florzinhas, ela vai repetir aquela frase
ou Isso fica aquela meio ridículo. onomatopeia, Obrigado. ou aquela... Não importa, ela vai repetir aquilo 1 milhão de vezes, entendeu? Então fica uma coisa meio ridícula, meio ensandecida. E isso, de alguma maneira, capturou as pessoas. Né? Aí vocês têm que... Aí Freud explica, né? vocês têm que chamar uma terapeuta. Aí é outro papo. As Mas pessoas tipo, gostam de ver os outros sendo ridículos. Isso é uma Esses coisa. Então, Pondo, mas né? eu acho que o que eu tenho escutado da galera de psicologia é que é a questão do controle. Também, pode É ver. o meu poder de te controlar, entendeu? Verdade, é verdade. Então, assim, puta, eu vou mandar aqui 1 milhão de florzinhas, eu vou fazer essa idiota Fazer o que eu tô mandando. fazer o que eu tô mandando daquela jeito mais ordinário, Claro, entendeu? Que é claro. é quase que tô controlando um robô, É entendeu? meio visceral, o É. negócio do ser humano mesmo. Mas assim. por que eu acho que isso é ruim para a marca do TikTok? Porque o TikTok ele tá num momento hoje de tentar mostrar para o mercado publicitário que ele não é só dancinha, que ele não é só soft porn, que ele não é só idiotice, que ele também tem coisas legais. Eles estão nesse momento de amadurecimento. Até porque eles estão apanhando de muitos países do mundo que estão tentando proibi-los, entendeu? Pelos possíveis efeitos negativos que esse tipo de mecânica, de vídeos curtos, etc., estão fazendo principalmente para crianças e adolescentes. Sim, imagino. Tem então- um impacto mesmo. Então, isso, acho né? que, assim, por isso que eu falei que para eles, se eu fosse eles, eu estaria restringindo isso, porque não vale a grana que eles vão ganhar com isso. Eles não precisam disso e isso vai afetar a imagem deles como está afetando. Sim. E eu acho que eles estão, obviamente que eles não me escutaram, porque não estão me lendo, mas eles estão, Quem acho que sabe? eles estão fazendo isso, entendeu? Então, acho que eles já estão restringindo. Então, acho que é uma Não, o coisa NPC temporária. já foi restringido já. Eu acho que é uma coisa temporária, daqui a alguns meses a gente não tá mais falando sobre isso, entendeu? porque- É igual. Como é que é o nome aquela rede social só de áudio? Ah, Lembra? é o Clubhouse. Isso, durou Clubhouse. 2 semanas, Morreu, né? Alguém tá nesse Não, negócio não sei. ainda. Durou 2 semanas e ninguém mais fala naquilo. São essas Também. ondas que vêm. É um assunto que fica em alta. O NPC tá durando um pouquinho mais, mas também eu acho que é bem isso. Daqui a pouco já tem outra coisinha, outro assunto em alta e ele para de ser Sim. lembrado. Eu citei isso porque eu sei que tem ainda pessoas que não são tão jovens, que também gostam, interagem e tal, mas prioritariamente, pouquíssimos que eu vi, são pessoas mais jovens que estão fazendo isso, Não, né? tem de tudo. E eu acho também que você falou, né, se isso fere a imagem de que tá fazendo. Eu acho que uma boa parte da galera que tá fazendo não tem imagem nenhuma, entendeu? Não criou ainda, Não né? criou ou não tá preocupado com esse tipo de coisa que você falou, de ser entrevistado no emprego e De reputação. de reputação, enfim. Mas isso é uma preocupação válida para um jovem? Você diria isso para tua Sim, filha? Isso é válido. Isso acontece já há mais de uma década, tá? De empresas que vão contratar, seja serviço ou seja funcionário, e olhar na rede social. Isso É comum isso, né? Crianças, aprendam, é comum isso é comum e isso é antigo, tá? Tô falando, isso rola há 10, 15 anos já, entendeu? Desde que a rede social e o acesso, a pessoa. Você tem exemplos Não, mais não. raros da época do Orkut, entendeu? Sim, Então, sim. isso rola. Inclusive em outras camadas, tá? Você tem muitos governos, o governo americano, por exemplo, que olha suas redes sociais Pra provar o visto ou não. para provar o visto, para provar a entrada. Você Fazer tem um- visto, você tá lá e o cara olhou e falou assim: Ju, você tem um amigo, entendeu? E que esse amigo falou uma besteira aqui em relação. Né? Tipo, não vou Ao falar aqui pra gente não grupo ser cortado. terrorista X. Entendeu? Aham, E aí você não entra, entendeu? Caraca. Você tem. Isso é essa antigo já. pegada, Se né, apresenta que um fala, risco, né? um mínimo risco já evita. Porque tem a pegada do carbono, né? Que ESG tá falando toda hora sobre isso, mas tem a nossa pegada virtual ali, digital, né? Que é tipo todas as microações que você faz na internet, coisas que estão com o seu nome. Você já deu um Google no seu nome? Vai lá dar hoje, já deu um Google no seu nome. Eu tenho muitos homônimos, então não acho muita coisa. Com meu Mas nome. eu acho que tem uma Mas é um movimento interessante, entendeu? Mas isso é antigo, tá, Ju? Mas o Sim, que eu mas acho eu que digo vale. pra você olhar a reputação, sabe? Quem é você, né? Quem você Você jovem. fala pra você cuidar da sua, antes de você da começar. sua imagem, entendeu? Porque você é Já que jovem, eles você estão tá começando. não vai começar a postar merda, entendeu? Tipo isso, sabe? Eu daria esse conselho se eu tivesse uma filha, sabe? Mas eles já são bem espertinhos com isso, tá? Então, você vê que muitas redes as merdas que se posta vai só pra um grupo, né?
ainda que isso tenha risco, né? Você tem vários casos aí, inclusive de políticos que áudio do grupo de WhatsApp vazou e aí esse cara foi cancelado. Mas eu acho que tem uma questão aí que eu acho que é uma dica que pouca gente percebe, que é o seguinte: uma boa parte das pessoas evolui. Nem todo mundo, infelizmente, mas uma boa parte das pessoas evolui. Então, eu digo o seguinte, que só tem uma coisa que eu tenho mais vergonha do que os tweets que eu fazia há 5 anos atrás. São os tweets que eu fazia há 15 anos atrás. Né? Então, acho que mais do que você se proteger e não falar merda, é você também, de vez em quando, dar uma revisada no teu passado. Acho que é um exercício interessante. Legal. De ver o quanto você evoluiu, de quanto você mudou. Valores. Seus valores. Porque assim, principalmente para adolescente, adolescente de 12... Cara, uma das maiores sortes que eu tive na vida é não ter rede social quando eu era adolescente. Né? Então assim, quando você faz o que você faz quando você tinha 12 anos, muito provavelmente quando você tiver 16, 18, você vai ter vergonha. A gente espera isso. Né? Então, eu acho que talvez uma dica mais prática seja essa, sabe? Dá uma revisitada. Ou até, cara, apaga teu histórico. Entendeu? Então, acho que... Repensa, né? E eu acho que é interessante até como um exercício de você entender o quanto você evoluiu, o quanto você mudou, né? Pode inclusive ajudar essas pessoas a ser um pouco mais... ter um pouco mais de empatia também ao que as outras pessoas estão falando hoje, e entender que as pessoas podem evoluir, que a gente tem um problema hoje que tem a ver com esse assunto, com todos os assuntos, que é a questão de a gente ter matado a conversa, né? Então a gente tem uma questão de intolerância que atrapalha muito a evolução. Rápido, né? Tudo curto, vídeos curtos. Mas o ponto é aquela coisa ou você é do meu grupo ou você não é. Né? O diálogo, você diz assim. Entendi. Então a conversa morreu. Né? Então eu não. Se você não é do meu grupo, o que você falar, não importa se tiver não tem validade, sentido ou não presta. Eu vou rechaçar. Se você é do meu grupo, você pode estar falando um baita absurdo, eu vou estar lá validando, porque você é do meu grupo. Então, eu acho que essa questão pode inclusive ajudar nessa questão da intolerância, né? De entender que as pessoas podem mudar, que as pessoas evoluem, enfim. E que nem sempre que você está falando uma besteira, né? Talvez seja mais fácil eu tentar te botar uma outra visão do que simplesmente te julgar, né? Chegar, te cancelar. Exatamente, chegar com pedra na mão em cima de você. Mas e aí, dá pra inovar? Cava, eu tava passeando aqui pelos capítulos do seu livro, né? E eu percebi que tem muita coisa ligada à educação, né? Então, tem, por exemplo, no capítulo 10, um item lá, aprendizado contínuo, muitas formas de aprender fazendo, e tem um que se chama Escola Está Atrasada. Então, como que você enxergou essa dualidade, assim, né? Da escola ser um local de aprendizado, mas que também tem que aprender a melhorar, né? Assim, eu tive, por causa da história do movimento maker, né, eu sou um dos pioneiros dessa história no Brasil e no mundo, eu tive muito contato com escolas, né, eu trabalho com muitas escolas, e querendo ou não, quando a gente fala de preparar a nova geração, esse assunto passa pela escola, mas eu tenho uma discussão no livro para também diminuir um pouco dessa ansiedade, mas também diminuir um pouco dessa questão que eu estava falando. Não adianta de ir com pedra na mão e falar, puta, a escola está atrasada. Porque, efetivamente, como as coisas estão andando muito rápido, absolutamente tudo está atrasado. Né? Os bancos estão atrasados, as indústrias estão atrasadas, a escola está atrasada, está tudo atrasado, e o que não está atrasado vai ficar muito em breve, porque as coisas estão mudando cada vez mais rápido. Então, eu acho que tem uma questão aí de entender que a gente precisa colaborar com esta evolução. E eu acho que um dos pontos que a gente precisa fazer, principalmente no Brasil, é fazer com que a gente aproxime pais e mães da escola. Você tem alguns países onde essa discussão ela é mais forte. Os Estados Unidos, por exemplo, que não é nem de longe um bom exemplo de educação, né? Pelo contrário, muitas vezes a gente cansa de tirar sarro dos caras. Bairrista, né? Olha muito ali. E fora que assim, a própria educação, se olhar a educação pública deles também não é boa, né? Óbvio que se a gente comparar com a nossa, que é um problema muito maior, muito mais difícil, muito mais custoso, enfim. Eles podem estar na frente em alguns aspectos,
Mas lá você tem uma questão cultural de proximidade dos pais com a escola, desta conversa, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que aqui a gente poderia melhorar, né? Deveria melhorar. Mas não é simples fazer isso, né? A escola precisa evoluir. E aí você tem, no caso do Brasil, você tem duas discussões distintas aí, né? Assim, uma coisa é falar de uma escola particular, Sim. né? Que tem verba, que tem, enfim. Outra coisa é você falar da escola pública, que é muito mais complicado. Tem restrições, né? Tem restrições, tanto restrições burocráticas como a principal, que é restrição financeira. E não só isso, mesmo que você tenha dinheiro, como é que você prepara professor melhor, como é que você dá... Não é uma coisa simples de ser trabalhada. Né? E até essa ideia de envolver os pais, por exemplo, quando você fala de pais de alunos na escola particular, você tem uma possibilidade. E quando você fala de pais de aluno na escola pública, é outro rolê, né? Outro cenário. Ele não pode sair do trabalho sempre, ela não pode, né, ter essa flexibilidade. Tudo isso também complica, né? É claro que sim, mas se a gente tivesse essa proximidade, você pode acreditar que esse buraco não ia ser tão grande, não. Eu vejo muito nas escolas privadas, os pais querem esse afastamento. Terceirizar, né? Cuida do filho aí, depois eu tô pagando. E quando eu falo dessa proximidade, eu tô falando uma proximidade da comunidade. Então não é só o pai, né? Uma escola que está no bairro X, ela pode ter um suporte e um carinho de todo daquela bairro, região, né? entendeu? No entorno, para melhorar a vida de todo mundo que tá ali, né? E dos pais, e do entorno dos pais. Então, a empresa que contrata esse pai também poderia estar ajudando, né? Então, se a gente tivesse essa possibilidade, você pega um lugar aqui como o Learning Village, que, cara, é pulsante em inovação e educação, é o cerne do negócio. Será que o Learning Village não conseguiria ajudar de alguma maneira as escolas dos funcionários que trabalham aqui? Claro que conseguiria. É que hoje esse ecossistema ele é inexistente, entendeu? Você chegar na escola lá e falar, pô, queremos ajudar, cara, vocês não têm ideia da burocracia que é. Eu tenho conversado com muitos adolescentes e tenho tentado ir em algumas escolas públicas. É muito difícil. É muito difícil, né? Por uma série de resistências, algumas super compreensíveis, mas esse ecossistema não está montado, essa cultura não está montada. Então, eu acho que se a gente tivesse isso, mesmo em escola pública, a gente ia dar um salto em muitos assuntos. Tá? Eu acho que isso ajudaria. Óbvio que não é só isso. Sim, né? A gente tem um monte de questões para se resolver, inclusive o que educar e como educar. Né? Mas eu acho que tem muita coisa que a gente poderia fazer se a gente começasse a mudar a cultura. Sim. Gente, não é diferente da discussão que a gente tem em empresa. A questão raramente é tecnológica. É de pessoas mesmo. A base da transformação ela é tecnológica, mas no final os gargalos e a grande mudança é de pessoas, é de modelo de negócio, é de modelo de receita, de cultura, é de cultura, de comportamento, enfim. Total. Né? Então, esse é o gargalo. A tecnologia é a parte fácil da coisa. É a ferramenta, né, que a gente fala. É a ferramenta, cara. Você está num país que é o Brasil, que o povo ama a tecnologia. Né? Então, não é nosso gargalo. Sim. Mas e aí, dá para inovar? Você falou agora há pouquinho sobre habilidades, né? Então a gente ouve muito falar de habilidades do futuro, quais são as habilidades que vão ser usadas e que as pessoas têm que desenvolver mais, pensando até que a tecnologia vai substituir algumas coisas manuais que a gente faz. E eu vi que tem um capítulo no teu livro também, capítulo 11, dizendo que a criatividade é pouco valorizada. Criatividade é uma das habilidades, né, do futuro. E por que você diz assim? O que você quer dizer com isso? Eu acho que sempre foi uma habilidade importante. É interessante que a gente valoriza muito pouco ela aqui. E quando a gente fala de brasileiro na gringa, é a primeira coisa que a gente fala. A gente estava falando disso antes de começar. A gente fala assim, pô, você viu que os CEOs brasileiros, eles têm um jeitinho, eles têm... Óbvio que você está falando de resiliência também, você está falando de jogo de cintura, mas assim, esse caldeirão dessas habilidades que são um resíduo positivo de um problema, que é a nossa adversidade. Por que o brasileiro é mais assim? Não é o nosso DNA. É a diversidade brasileira que faz a gente aprender. Na força do ódio. Na força do ódio, entendeu? E da coisa do... né?
a malandragem, não sei o quê. Então, você tem questões negativas, mas que causam esse resíduo que é positivo. Que é um povo mais criativo, que é um povo mais resiliente. Você tem os clichês aí, o brasileiro não desiste nunca, aquelas, né, essas besteiras todas, mas que isso é engraçado, que quando a gente fala de CEOs brasileiros na gringa, ou executivos brasileiros na gringa, a gente fala disso. E aqui a gente não fala disso, né? O que é até natural, porque você está entre brasileiros, então parece não é tão diferente, que não é um diferencial. Mas ele é um diferencial, e isso vale principalmente a hora que a gente está começando a falar, por exemplo, de IA invadindo tudo. Né? Então, a gente vai ter que entender cada vez mais qual é a vantagem do ser humano, qual é a vantagem da máquina e como é que esses caras trabalham juntos. Né? Então, criatividade é uma dessas coisas. E o que eu defendo no livro, o que eu acredito, é que criatividade não é um dom. Criatividade é uma maneira de trabalhar. Então, óbvio que você pode ter pessoas que falam assim, essa pessoa é mais criativa, ou ela é mais inteligente, ou ela é mais rápida, ou ela tem uma concentração melhor do que a outra. A Juliana tem facilidade para número, o Cava tem facilidade para arte. Óbvio que as pessoas são diferentes. Mas dizer que, o que você escuta normalmente? Eu não sou criativo. Eu sou muito criativo. As pessoas consideram isso, tem muito mais a ver com um dom, uma característica, do que uma maneira de trabalhar. Né? E eu acho que é uma maneira de trabalhar. E aí você tem provocações que eu faço no livro para as pessoas entenderem que uma das coisas que a gente precisa entender isso neurocientistas falam, o cérebro não cria nada. Ele entorta, ele enverga, ele mescla, ele mistura. Isso quer dizer o quê? Que para eu melhorar a minha criatividade, eu preciso preparar um ambiente propício para que isso aconteça. Isso tem a ver, novamente, com a questão das redes sociais, né? Porque você não tem o foco, você não tem mais tempo para nada. Você, cada segundo eu preencho com um TikTok, né? O meu cérebro vai ficar estressado, mas também tem muito a ver com cultura e referência. Repertório, de uma maneira ampla. Então, estudar, novamente, de uma maneira ampla, não é só o seu assunto, né? Outras disciplinas, outras coisas. Outros pontos de vista. Outros pontos de vista. Assim, quanto mais você estuda, quanto mais cultura você tem, né, isso vai te ajudar a fazer essa mistura. Legal. Né? Então, às vezes, de repente, você fala assim, mas eu sou um cara de exatas, de repente, aprender arte pode ser muito relevante para esse cara. Então, aprender coisas diferentes ajuda muito nessa história. E que tudo está interligado, que a gente volta para o assunto de aprendizado contínuo. Né? Então, a ideia do livro é muito mais fazer essas provocações de lógica, de pensamento de longo prazo, do que dizer, olha, a habilidade é essa, entendeu? Sim. Tipo, investe aí, entendeu? Eu achei bem interessante mesmo, olhando, né, os tópicos de cada capítulo, é meio que isso, é sempre uma provocação para te fazer pensar, né? Então, acho que isso ajuda a não te dar uma resposta pronta, porque não há, né, uma resposta só para cada um desses temas, né? Não, e de cada pessoa, né, Ju? Porque as pessoas efetivamente são diferentes. Então, por exemplo, a gente está falando de rede social aqui, a tua solução de rede social não vai ser a mesma que a minha. Sim. E isso é uma coisa que eu cometi esse erro quando, né, como pai, tenho corrigido isso, mas assim, não adianta você falar assim, eu vou proibir, faz mal para você, então para. Né? Ou você não vai usar a tal hora. Óbvio que se eu tô falando dos menorzinhos, Sim, né, sim. aí é outra história, né? Tipo, muito pequenininho proíbe realmente tela. Gente, não vou entrar nessa celeuma porque isso família por família, mas quando começa a virar adolescente, essa proibição deixa de fazer sentido e ela não é efetiva. Então é muito mais de ter essa conversa para que o adolescente entenda por que isso é ruim, como é que isso está causando mal para ele entender o problema e ele buscar que maneiras que vão fazer sentido para ele minimizar esse problema, eu acho que é a única solução. Entendeu? Ele vivenciar isso e compreender. A primeira coisa, ele tem que entender que aquilo está fazendo mal para ele de alguma maneira. No curto prazo, no médio prazo, no longo prazo. Né? No curto prazo, saúde mental. É muito fácil a gente entender isso, mas você precisa parar para olhar e pensar sobre isso. Sim. No longo prazo, questões como eu falei do foco. Sim. Né? Assim, a gente não consegue mais ter foco e isso atrapalha a gente imensamente na questão do aprendizado.
E, gente, isso atrapalha a gente até no prazer, porque assim, você não consegue mais consumir entretenimento. Cara, eu não consigo mais ver um filme de 2 horas sem querer pegar no celular. O filme tem que ser bom, hein? O filme tem que ser bom pra te segurar, então, né? Ele tem que ser o Do quê? começo ao fim, Ele tem né? que ser do começo ao fim um TikTok. Não pode ter respiro, né? Entendeu? Ele tem que estar ali, tipo, alimentando a dopamina do seu Como cérebro a gente tá condicionado a cada pra... 10, 15 segundos, entendeu? Então, porra, eu perdi de consumir coisas maravilhosas porque o meu cérebro tá viciado em dopamina. Então, Sim. cara, até o entretenimento tá ruim, né? Pô, gente querendo consumir, por exemplo, filme ou série na velocidade 2. Faz Pois é. sentido nenhum quando você pensa, né? Pois é. Peraí, Nossa, mesmo, esse é um né? entretenimento, você não tá estudando. Isso aqui é pra Não. você ter o tesão de assistir. E parece, outra. uma coisa checked, né? Tipo, eu vi. Resolvido. Uhum. Porque tem filmes brilhantes, tem até um cineasta que chama Wong Kar-wai, que um amigo meu me apresentou, que, olha, arrasei, Nossa, aí. né? Asiático, que o silêncio faz parte do filme. Sim. Então tem cenas enormes de tipo 20 minutos que ninguém fala nada. E fica tipo uma musiquinha, aquela coisa, tal. Faz parte do contexto, entendeu? E como não pegar no celular, né? No hábito. Por exemplo, Bolt tem Medo, você assistiu esse filme? Como? Misericórdia, Bolt tem Medo. 3 horas de filme, você Não. assistiu esse? Não, infantil Assista, isso ou não? Joaquim Phoenix. Não, tava no Nome de cinema. coisa infantil, né? O Bo tem medo. Bolt tem Medo. Gente, O assustador Bo esse é um filme. gatinho. Não, você vai ver, depois você vai me falar. É muito louco esse filme, cara. É mind-blowing, assim. E tem cenas também gigantes. E tem 3 horas, fucking 3 horas de filme. muito bem. E chega uma hora que você Vou fica pesquisar. também no cinema, assim, tem gente que sai. Eu vi várias pessoas indo embora porque falam, meu, não quero esse rolê, sabe? Mas é isso, entendeu? A gente não consegue mais consumir alguns tipos de entretenimento. Para livro, então, isso é destrutivo. Sim. Total. E para muitas outras coisas. Fica boring, né? Não é nem que fica boring, mas assim, a gente não tem foco, entendeu? O cérebro pede um estímulo, né? É igual quando você para pra esperar qualquer coisa. Você pega um elevador, tipo, o tempo do andar subir, pra mim, é muito automático pegar o celular e dar uma olhada no que tá acontecendo. Sim. Né? Você para pra qualquer coisa. Você teve um momento ali de tédio, você vai tentar acabar com aquele tédio preenche. pegando o celular, rede social, WhatsApp, o que quer que seja, né? Pois A gente é. tá muito condicionado a isso. Por isso que muitas dessas redes funcionam como se fosse um cigarro, entendeu? Sim. Porque você pega as pessoas que têm um vício muito forte em cigarro, na hora que esse cara tá precisando fumar, ele não consegue prestar atenção em você. Sim, sim. É mais forte, né? Do É que só ele, aquilo, né? tipo... Então ele pode estar presente ali, mas ele não está. Sim. Né? Então ele precisa sair para inserir nicotina. Então, acho que essa é uma questão que todo mundo, não só o mais jovem, precisa entender o problema e precisa planejar como fazer essa mudança. Você não vai assim, preciso emagrecer. Vou fechar a boca. Vai fechar a boca como? Porque senão no dia a dia você não vai fechar a Não é boca. tão entendeu? simples Não é assim, tão né? simples assim. Putz, eu vou acordar cedo que eu vou fazer exercício. Eu vou almoçar. Eu vou fazer uma dieta específica. Eu vou comprar. Se você não tiver um planejamento prático de como E vai fazer sustentável, exercício, como vai fechar a boca, não vai rolar. O dia a dia vai te atropelar e não vai rolar, entendeu? Inovação do passado. Loja da Apple. Muita gente não valoriza a loja da Apple, não vê a loja da Apple como algo inovador. Mas a loja da Apple é o que viabilizou a gente ter empresas como a Uber, como Waze, como iFood. Porque assim, A loja de aplicativos, você fala? a loja de aplicativos. Tá. Cara, eu fazia aplicativo para celular antes do iPhone. Eu tinha que negociar com a operadora de telefonia e eu tinha que negociar com o fabricante de celular. E nenhum desses dois caras estavam preocupados em negociar comigo. Porque não era da onde vinha a receita dos caras, não tinha. Putz, demorava séculos para conseguir descobrir alguém para conversar. Tinha que confiar nos caras, e o relatório não tinha relatório, e o acordo era um acordo leonino. Era muito complicado. A hora que você surge a loja da Apple, o cara fala assim: tá aqui, ó. Essa é a ferramenta de programação que você vai usar para fazer aplicativo. O acordo é esse 70-30. Essas são as regras do que pode e o que não pode. Você sobe seu aplicativo assim, assado. Cara, um adolescente de cueca em casa consegue Fazer. montar uma empresa unicórnio, né? Democratizou, Óbvio, tô né? exagerando, mas assim, isso Ele democratizou. pode porque estar sem cueca também. Também, porque se for isso vai o caso. funcionar. matou a burocracia, né? Então, quando eu olho pro chat GPT, eu vejo ele da mesma maneira. Óbvio que ele em si é maravilhoso,
Mas para mim, ele será muito mais impactante quando a gente pensa nele como interface, né? De empresas que vão usar essa lógica de receber inputs de uma maneira diferente de ser o teclado ou o mouse, e vão ter outputs que também são diferentes dos outputs tradicionais. Então, não dá nem para a gente prever o tipo de empresa que pode surgir com isso. Né? Então, Sim. Eu acho que o impacto dele vai ser maior. IA como um todo é muito forte, mas você tem outras, né? Como edição genética, que está cada vez mais acessível. O CRISPR, né? Como o CRISPR, entendeu? Então, que é mais fácil, é mais barata, é mais eficiente. E é uma coisa que vai ter impacto em qualquer coisa que tenha DNA. Então, a gente pode trabalhar plantas, né? Seja para agricultura ou não. A gente pode trabalhar com seres humanos. Gente, é uma parada muito O louca, que é esse é o CRISPR? O que é o CRISPR? É uma edição genética. Só que ela é uma edição genética muito mais efetiva, muito mais barata, muito mais fácil. Né? Então ela vai popularizar de uma maneira brutal. E você pode, como eu falei, como a gente está falando de alterar o DNA, nós estamos falando de animais, estamos falando de plantas, estamos falando de ser humano. Então você já tem hoje, por exemplo, tratamentos à base de CRISPR que, com taxas de 90% de sucesso para curar câncer de sangue. Legal. Né? Ainda é um tratamento muito custoso. Sim, claro. Começo sempre tem mais... 10 milhões de Experimental, dólares, sei lá, alguma coisa assim. Mas é que em algum tempo isso vai ficar mais acessível. Né? Então, essa é uma tecnologia que ela é distante das tecnologias tradicionais, que geralmente as tradicionais elas estão mais próximas ali do hardware, né? É o celular, é o computador, né? E é uma tecnologia que pode mudar completamente o mundo de muitas maneiras. Né? Cara, mas como regulamenta isso, né? Muito louco. E dá pra comprar um kit, né? Não sei se dá já, mas acho que dá, né? Dá, esse é o lance, né? Ele é muito, assim como a IA, ele é muito mais acessível, né? Então você vai poder ter cada vez mais cientistas amadores trabalhando com isso, né? O controle disso, seja da IA, seja do CRISPR, seja de outras tecnologias, ele é cada vez mais complicado. E a gente viu isso, por exemplo, com o Napster, cara. Não adianta a associação lá, a RIA lá, processar um moleque que tá fazendo pirataria em casa. Né? Não é efetivo. É só uma coisa midiática, mas que não resolve. Os outros moleques não vão parar de fazer pirataria. Isso não vai resolver o problema da pirataria, porque o problema não é um moleque, são milhões de moleques. Né? É uma tendência, É uma né? tendência. Então, a questão da legislação ela é super complicada, é um assunto super extenso. A ética, né, Cava? Ética, também. moral, mas até questão técnica, né? Da gente entender essa história toda. Eu tenho tido bastante conversa com o ambiente jurídico, né? Juízes, promotores, etc. e tal. E o que nós precisamos entender é como as coisas estão rápidas demais. É a questão do exponencial, né? As mudanças estão num período mais curto e elas estão com impacto maior. É a curva exponencial. Então não dá mais para a gente agir da maneira como a gente agia no passado. Que no passado o que acontece? Você espera acontecer e você vai lá e resolve. Né? Ah, puta, começou a dar meleca disso, daquilo. A internet foi assim. Puta, tá começando a ter esse tipo de problema. Ah, puta, vamos ver se a lei atual ela entrega. Aí vamos ter que ter um novo entendimento sobre essa lei. Não, uma nova interpretação dessa lei para adequar a este... Porque a coisa que você faz online tem tipificação para isso offline. Só que você precisa ter esse entendimento do ambiente jurídico. E aí vai lá e tem esse entendimento. No caso precisa de uma lei nova, vai lá e cria-se uma lei nova. E nessa história se demora um puta tempo. O ponto é, quando a gente começa a falar de tecnologias como IA, como CRISPR, não dá para a gente esperar acontecer para resolver. Exato. Né? Porque o impacto será cada vez mais curto e frequente, né? É constante. Não é que mudou. Agora mudou, vamos se adaptar ao CRISPR. Não. A história do CRISPR, todo ano vai vir uma novidade. Como IA, todo dia tem uma novidade. Tempo, né? E o impacto cada vez maior. Então essa discussão ela muda. Né? A gente tem E como as é que a gente... consequências disso também, né? De você fazer uma mudança genética numa planta, num cachorro, pegar um DNA do cachorro e criar um cachorro gato. Imagina que piração, gente. Eu tenho medo disso, real, assim. Porque você pode comprar um kit na sua casa, que você põe as gotinhas lá
Como é que é? Bico de Bunsen, né? Você tem ciência? Lembro desse nome. Né? Os catéter lá, sei lá como é que chama. Becker, tudo. Parei aí. Medo. Foi o que eu tive de... Não, real. Não é tão simples assim. Imagina. Mas é muito acessível, né? Não é que teu vizinho vai comprar isso e vai fazer um cachorro-gato. Que bom. Mas é muito mais acessível do que era antigamente. Né? Então, assim como o IA. Sim, né? impressão 3D, que você pode comprar uma impressorinha na tua casa hoje, na Amazon. Exatamente. Essa impressorinha, você não é chegar e apertar um botão, você tem uma curva de aprendizado, mas você não tem que fazer 6 anos de curso de engenharia para aprender a usar. Sim. Né? Essa impressorinha que você pagou $200, ela vai fazer só peças de plástico, né? Porque as que vão fazer, sei lá, vou fazer uma peça em titânio para implementar dentro do corpo humano. Essa máquina hoje custa milhões. Então, mas é muito mais acessível, né, do que era antigamente. E, novamente, o preço caindo. Vale para tudo. Vale para CRISPR, vale para robótica, vale para impressão 3D, vale para IA. Né? Essas a coisas lei de Moore, né, que fala. Tem um nome para esse técnico. A lei de Moore, ela basicamente é um entendimento do Gordon Moore de que os transistores que tinham numa placa de circuito integrado, eles iam dobrar a cada ano, depois ele reviu, né, dobrar a cada 2 anos. Na prática, o que isso queria dizer? Que a cada 2 anos os computadores iriam dobrar o poder de fogo pelo mesmo valor. Né? Esse é o entendimento. E aí a gente começou a perceber que várias outras tecnologias também tinham esse comportamento. E a gente começa a entender o exponencial. Fala, cara, a evolução ela está muito rápida. Ela não é linear, ela é exponencial. Mais para frente, o Kurzweil, que é um dos fundadores da Singularity, ele meio que expandiu um pouco esse entendimento para a lei de retornos acelerados. Ele conseguiu mostrar que não só as tecnologias são exponenciais, né, mas que elas não estão sozinhas. Então, uma tecnologia atual ela vai servir de base para impulsionar a próxima. E a próxima ela vai poder servir para matar as limitações da atual. Então você pega, por exemplo, a lei de Moore, vai chegar um momento que fisicamente a gente não vai conseguir dobrar a quantidade de transistor, porque, chega uma hora que a gente já está ali mexendo em nanômetros, né? A gente já está no limite da física. Mas aí você tem chips fotônicos, você tem computação quântica, você tem outras tecnologias que vão manter esta evolução dos computadores de maneira exponencial, entendeu? Então, a gente chama de leis porque são entendimentos que acabam fazendo muito sucesso, né? Não são leis no sentido de que o legislativo de foi... obrigatoriedade. Tipo leis da física, meio exatamente, isso, né? Então, são entendimentos importantes para a gente entender a tecnologia. São questões, às vezes, mais teóricas, mais acadêmicas até, mas que são importantes para quem estuda inovação, estuda tecnologia ou quer, de alguma maneira, prever ou criar o próprio futuro, de entender como as coisas funcionam. Né? E como vão impactar na nossa vida, nos negócios, né? Que programa, hein, senhoras e senhores? Muito bom. Fomos de Lei de Moore até CRISPR, até adolescentes de cueca e cachorros-gato. Que maravilhoso isso! Resumindo, né? Imagina um cachorro-gato, tipo, ele com o espírito de gato subindo no telhado, não é uma coisa muito... Cara... É perigoso. Tipo, pastor alemão que esse nem o meu. Esse é o cuidado que a gente tem que ter com a tecnologia. Eu acho, gente. Tomem cuidado. Muito bem. Cava, você quer ser encontrado pelas pessoas? Se sim, onde a gente te encontra? Cara, Ricardo Cavallini, vocês me acham fácil, LinkedIn, Instagram, enfim, tudo. Meu Instagram é Cavallini, 2 L's, I-N-I, né, Cavallini. Só @Cavallini? @Cavallini. Que maravilhoso. Comecei cedo na... Muito bom, muito bom. Quando tudo era mato, ele criou lá. Foi lá em 2011. E... Então vocês me acham fáceis, eu sou o cara que responde, então quem quiser entrar em contato pode mandar mensagem no LinkedIn, no Insta que eu respondo. É só não tentar me vender nada. Obrigado, a gente agradece, Sem spam, por favor. Mas me acha fácil na rede. E comprem o livro, obviamente. Sim. Tem Com o link certeza, tá aí, tem o link botar na sua tela. Vamos colocar o link na descrição também, Já está procurar por lá. aqui embaixo. Acha fácil na Amazon e nas minhas redes todas também. É só mandar mensagem, eu mando o link também, não tem erro. Boa. Maravilhoso.
Quanto a nós, como que nós vamos ser achados, Rodrigo Rodrigues? Dá pra inovar, né? Dá pra Sempre inovar. dá, né? Em todo canto você procura. Arroba, dá pra inovar. A ideia é chegar. Se não chegar, procura por Juliana Burza. Que ela é muito, muito famosa, muito mais fácil de chegar nela. Tá? E eu quero falar sobre o Irmandade Solidária, que é uma ONG maravilhosa, que eu tô usando aqui esse boné incrível, que você vê que louco, além dos caras ajudarem um monte de criança, eles ainda, quando vão fazer um boné, faz um boné bacana que você quer usar. Não é só, você não vai comprar só pra ajudar, você vai comprar porque é legal. Então, procura lá também, eu vou colocar aqui na descrição também a Irmandade Solidária, procura lá, se animou, compra o boné, senão só pode ajudar, que é bacana também. Estamos como dá pra inovar em todo lugar. Eu acho que é isso, né? Gostei. Isso aí, Sempre arrasou. bom, muito bom. Obrigada, viu? Não, mais uma vez, Obrigado pelo muito convite. obrigado. Show de bola. E é isso. Curtam, compartilhem, contem pros ouvi amigos. dizer que é importante. E vem com a gente. Nossa, hoje eu tô muito merchan, né? Dá pra inovar, gente. Valeu! Tchau, tchau. Oh, this you crazy mother.